Olá, meus amigos. Hoje eu queria falar de um assunto que eu considero um dos mais importantes, talvez, que a gente possa estudar na Palavra de Deus. Uma pessoa que deixou muito claro para mim isso que nós vamos estudar foi o apóstolo Paulo. Ele é um homem que nasceu dentro de uma comunidade onde a lei era algo imposto, era algo que devia ser seguido por determinação, pela razão, pela vontade, pela força, e era algo muito rígido, algo que exigia demais das pessoas. E como qualquer pessoa, quando recebe algo e ela entende que deve fazer aquilo porque é certo, simplesmente porque é certo, mas ela não se sente capaz, essa pessoa se torna triste, se torna vazia. E Paulo, ele passa por esse momento na sua vida, quando já seguia tudo isso naturalmente na vida dele. Mas ele se considerava uma pessoa infeliz por viver dessa maneira. E é sobre isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês hoje. O texto que nós vamos ver é Romanos capítulo 7. Eu vou ler algumas partes para vocês e depois vamos fazer alguns comentários. Romanos 7, a partir do verso... Está difícil enxergar. Do verso 5 diz assim: Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, que não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer vida me trouxe a morte. O que Paulo está querendo dizer com isso? Enquanto você não conhece a lei, você não tem nada que te condene. A lei, ela foi enviada de uma maneira muito especial para que os seres humanos conhecessem aquilo que é certo, aquilo que já havia se perdido com o tempo. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, logo no início, eu tenho certeza que a lei de Deus estava no coração de Adão, de Eva. Eles tinham princípios, mas isso foi se perdendo com o tempo. O pecado entrou nesse mundo e tudo isso foi sumindo da vida dos seres humanos. O amor, o respeito ao próximo, toda a lei de Deus, que é realmente nos importarmos com Deus em primeiro lugar e com o nosso próximo, com as pessoas com quem convivemos. A ganância, a cobiça, a vaidade e muitas outras coisas foram tomando conta do coração humano. E o ser humano foi se degenerando, se corrompendo. Por isso que a Bíblia fala que a lei foi adicionada, na época de Moisés especialmente, a lei em tábuas de pedra, para que todos se lembrassem daquilo que é muito importante para todos nós. Porque sem lei tudo vira uma bagunça. Então Deus, ao enviar a lei em tábuas de pedra, fez com que Moisés levasse essa lei ao povo de Israel. E eles deveriam seguir agora esses princípios, esses mandamentos. Mas algo impressionante aconteceu. Aquilo que deveria ser uma bênção se tornou uma maldição, porque despertou em todos eles o pecado que havia dentro de cada um.
Porque enquanto você tem lei, você não sabe o que é errado, então você vai vivendo do jeito que você quiser. Mas quando eles receberam essa lei, eles olharam para as suas próprias vidas e viram quão pecadores e quão distantes do ideal de Deus todos estavam. E é dentro desse contexto que Paulo começa a se desesperar e começa a abrir o seu coração para todos nós, dizendo que ele sabe que a lei é boa, mas ele vê uma outra lei dentro dele, a lei da carne, a lei que é regida pelo pecado, que todos nós somos pecadores e sofremos desse mal. E ele começou então uma guerra com ele mesmo, porque ele sabia o que era certo, a sua mente mostrava isso para ele, a razão mostrava, mas ele fala que via em seus membros uma outra lei guerreando contra essa lei que mostra o que é certo. E ele chega a um ponto de desespero em que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu sei que é o certo, eu não consigo fazer. Mas aquilo que é errado, isso eu faço. Miserável homem que sou. Eu vou ler para vocês aqui o finalzinho, a partir do verso 21, ele diz assim: assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra a minha mente. Olha só que coisa. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Vejam, amigos queridos, que luta incrível. E isso é uma lição para todos nós. Independente de qualquer igreja, todas aquelas pessoas que tentam fazer aquilo que é certo simplesmente porque é certo, serão pessoas tristes, vazias. Paulo, ele se libertou de tudo isso quando ele teve convicção de que somente por meio de Cristo e do Espírito de Deus vivendo em sua vida, ele conseguiria viver isso em sua plenitude, viver a lei de Deus e a lei do amor, amando as pessoas de uma maneira incondicional, como é o amor de Deus, e amando a Deus sobre tudo. Isso só é possível se nós nascermos de novo, se permitirmos que Deus habite no nosso coração e transforme a nossa vida, para que tudo seja feito com prazer, com amor. Aí vai ser algo genuíno, algo impressionante. Nós vamos começar a entender qual é o desejo de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Por isso que Coríntios 13, na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, fala que qualquer coisa que façamos sem amor não tem o mesmo valor. O resumo é isso. Você pode fazer o que for. Se você fizer apenas porque é certo, pode considerar-se a pessoa mais infeliz do mundo, como Paulo deixa claro aqui que era a vida dele. Mas ele se libertou. Ele combateu o bom combate da fé. E ele encerrou sua carreira, tendo a convicção de que venceu, de que se tornou um vencedor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou de toda a condenação do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe. Amém.